Olá, caros irmãos e caras irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um estudo pelo Grupo Espírita Fraternidade. Hoje nós iremos estudar o capítulo 107 do livro Pão Nosso, livro de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e o título desse capítulo é Piedade. Para já entrarmos no clima do estudo e já começarmos a trazer algumas reflexões importantes, nós vamos iniciar com uma breve leitura de uma outra obra do espírito Joana de Ângeles, intitulada Episódios Diários, e eu escolhi o capítulo Ação Bondade, porque ele está muito relacionado com o tema que nós vamos avaliar, e então já serve como uma introdução, já permite que nós tenhamos algumas reflexões importantes a respeito do assunto. Então vamos ao texto. A cobrança da gratidão diminui o valor da dádiva. O bem não tem preço, pois que a semelhança do amor igualmente não tem limite. Quando se faz algo meritório em favor do próximo, aguardando recompensa, eis que se apaga a qualidade da ação, em favor do interesse pessoal grandemente pernicioso. O sol aquece e mantém o planeta sem qualquer exigência. A chuva abençoa o solo e o preserva rico, em nome do Criador, sustentando os seres e se repete em períodos ritmados, não pedindo nada. O ar, que é a razão da vida, existe em tão harmonioso equilíbrio e discrição que raramente as criaturas se dão conta da sua impressibilidade. Faze o bem com alegria e, no ato de realizá-lo, fruirás a sua recompensa. Ajuda a todos com naturalidade, como dever que te impões, a favor de ti mesmo, e te aureolarás de paz. Se estabeleces qualquer condição para ajudar, desmereces a tua ação, empalidecendo-lhe o valor. Une-te ao exército anônimo dos heróis e apóstolos da bondade. Ninguém te saberá o nome, no entanto, o pensamento dos beneficiados sintonizará com a tua generosidade, estabelecendo elos de ligação e segurança para a harmonia no mundo. Os que se destacam na ação comunitária são aplaudidos, homenageados, sabem que, sem as mãos desconhecidas que os ajudam, coisa alguma poderiam produzir. Assim, os benfeitores verdadeiros são os da retaguarda, e não os que brilham nos veículos da comunicação. Aproveita o teu dia e vai semeando auxílios, esparzindo bondade de que esteja rica a tua vida, e provarás o licor da alegria na taça da felicidade de servir. Então, esse belo texto serve como uma introdução para o nosso estudo e também para já despertar em nós os assuntos relacionados ao tema do nosso estudo presente, que é a piedade. E antes de iniciarmos de fato a análise do capítulo que Emmanuel escreveu no livro Pão Nosso, faremos uma prece para elevarmos os nossos pensamentos e melhorarmos a nossa sintonia com a espiritualidade superior. Querido Jesus, Mestre de bondade e de amor, rogamos a Ti, Senhor, que ilumine este nosso momento de reflexões, de estudos, aonde poderemos, nesses breves minutos, focar a nossa consciência nas questões importantes que dizem respeito ao nosso convívio com aqueles que nos cercam, com a sociedade onde estamos inseridos. Rogamos, Senhor, que desperte em nosso coração esse sentimento tão nobre da piedade, para que possamos, motivados por ela, estender mãos amigas, auxiliando aqueles que necessitam. Esteja conosco, Senhor, que o Teu amor seja a luz que inspire os nossos pensamentos e as nossas ações. Que assim seja. Bem, esse capítulo de Emmanuel, ele escolhe como passagem do Novo Testamento para sua reflexão
uma epístola que Paulo escreveu, na verdade, a primeira epístola que Paulo escreveu à comunidade de Timóteo, e ele seleciona um pequeno versículo que se encontra no capítulo 6 dessa epístola, que vamos ler agora. Mas é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Mas é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Então, nessa epístola, Paulo está falando para a comunidade de Timóteo, né? Na verdade, não comunidade, né? Para Timóteo, um dos seus discípulos, ele está comentando sobre a questão que muitas pessoas na comunidade cristã se deixam levar por outros interesses do que simplesmente a questão de serem movidos pelo amor, pela compaixão, que é a manifestação da piedade. Se nós pegarmos os próximos 2 versículos seguintes, ficará mais claro que esse, na verdade, é o foco principal das advertências que Paulo escreve a Timóteo. Vamos olhar os outros 2 versículos, o 7 e o 8, e pegando então o texto completo, nós temos: mas é grande fonte de lucro a piedade com contentamento, pois nada trouxemos para o mundo, porque tão pouco podemos levar algo. Mas tendo alimentos e vestes, com estes estaremos satisfeitos. Então, a gente percebe que Paulo está justamente exaltando a importância, a grandiosidade de servir, e que as demais coisas são secundárias, são acessórios, são supérfluos. Portanto, se nós temos com que comer, se nós temos com que nos vestir, isso deveria nos bastar e não deveríamos buscar outras fontes de contentamento, como o reconhecimento da sociedade ou mesmo as riquezas. Então, Paulo ele foca mais nessa questão. E se talvez o texto parecer um pouco diferente do que nós estamos acostumados, principalmente nas traduções do padre Ferreira Almeida, né? Almeida Corrigida, Almeida Fiel e etc., é porque eu estou utilizando um texto mais próximo do original, que é um estudo muito interessante, publicado pela Sociedade Bíblica Brasileira, chamada Novo Testamento Interlinear, grego-português, né? Já na segunda edição de 2019. Essa obra, muito interessante, ela pega o texto em grego, inclusive escrito em grego, e para cada palavra em grego, ele coloca embaixo o equivalente em português, fazendo os ajustes eventuais que são necessários para adaptar a língua grega à língua portuguesa. Então, eu tenho utilizado ultimamente esse livro como fonte de referência para tentar aproximar da pureza original daquilo que foi escrito, já que o Novo Testamento, diferente do Antigo, ele foi escrito em grego, né? Na época de Jesus já, inclusive. Então, eu gosto de utilizar essa obra para tentar cortar esses 2000 anos que nos distanciam do que Jesus falou, buscando assim resgatar algo que seja o mais próximo do sentimento original que o texto traz, né? Então, por isso às vezes, né, fica um pouco diferente a tradução, porque com o passar do tempo, né, as traduções tendem a dar aquela amaciada, né, nas palavras originais, o que muitas vezes ajuda a compreensão, mas em alguns momentos acaba, de uma certa forma, perdendo um pouco do significado, ou pelo menos da forma como o texto foi colocado originalmente. Então, Emmanuel, quando pega o primeiro versículo, né, desse texto aqui, o versículo 6 do capítulo 6, ele, na verdade, não foca muito a questão do contentamento nesse aspecto de não buscar outros reconhecimentos, outras recompensas que não sejam o simples sentimento de servir, que é uma expressão ativa do amor. Emmanuel, na verdade, ele busca, com esse versículo, enfocar um outro aspecto que também é igualmente importante e muitas vezes passa despercebido,
né, por nós cristãos, quando buscamos vivenciar esse sentimento da piedade. Ele comenta, logo no início do texto, que muito se fala de piedade, né? Não só dentro, né, do próprio Espiritismo, onde a caridade, né, a piedade é um aspecto muito trabalhado, muito destacado na sua importância, mas no próprio seio da comunidade cristã, né, independente de determinada doutrina religiosa, a piedade sempre é um sentimento muito valorizado, né, muito destacado nas homilias, nas pregações e mesmo nos textos de estudos religiosos, né? Então, todos nós temos como certo que a piedade é uma virtude muito importante que devemos buscar aprimorá-la na nossa vivência do dia a dia. Porém, quando nós saímos desse campo das ideias, do estudo doutrinário e buscamos a sua aplicação na prática, né, embora fale-se muito da piedade na Terra, geralmente as referências práticas que nós vemos relacionadas a semelhante virtude, né, quando vemos essas virtudes sendo executadas no dia a dia, Emmanuel nos alerta que dificilmente conseguimos diferenciar entre compaixão e humilhação. E eu achei interessante essa colocação que Emmanuel faz, né? Logo no começo, se não me engano, no primeiro parágrafo do seu capítulo, ele já traz essa advertência com relação à diferença que acaba não existindo muito entre compaixão e humilhação. E é uma coisa assim, pelo menos quando eu li logo de cara, antes de continuar a leitura do texto, é algo que causa um certo estranhamento, porque teoricamente compaixão e humilhação são qualidades, né, são características da personalidade quase que opostas, né? Então não deveriam estar juntas no mesmo ato, né? Mas aí a gente não pode esquecer que o ser humano é uma criatura extremamente complexa. Nós temos em nosso ser uma dualidade, né, entre sombra e luz, bem e mal, virtude e defeito, que consegue imiscuir-se de tal maneira e se entrelaçar com tal complexidade, com tal, como diria, né? Enfim, é como se a gente estivesse falando de água e óleo, mas tão misturados que parece que as gotículas de ambos coexistem em quase tudo que nós fazemos, né? Então, Emmanuel, ele tem uma expressão interessante nesse texto para isso daí, que ele diz que muitas vezes nós agimos com essa compaixão, uma compaixão que tem uma voz macia, mas mãos espinhosas. Ou seja, nós ajudamos, mas com a nossa ajuda vai embutido, né, na sua essência, uma crítica, uma limitação, uma, uma, um porém nas coisas que fazemos, né? Então, por exemplo, ele coloca alguns casos que ilustram melhor essa nossa característica, né? Onde alguém diz, ajudo, mas esse homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa pessoa é ignorante e má. Fico compadecido da sua situação, mas eu sei que você é uma pessoa imprestável. Então, percebem o que Emmanuel está querendo dizer? Ele mostra que, embora nós agimos intelectualmente motivados pela consciência que nós temos da necessidade de fazer o bem, da necessidade de sermos piedosos, da importância da caridade em nossas vidas, em auxílio ao próximo,
agimos muitas vezes mais motivados pelo intelecto, pela razão analítica e que, embora, obviamente, para todas as obras que nós executamos, a inteligência e a razão analítica são fundamentais para melhor servirmos, para melhor agirmos, esquecemos de acrescentar nessa mistura o ingrediente que é fundamental, que deveria ser, na verdade, o ingrediente central, a força que nos moveria nesse sentimento de piedade, de compaixão, que é justamente o amor. Então, Emmanuel coloca que a verdadeira piedade, para que tenha essa característica de piedade, né, que é a compaixão que nos move diante do sentimento, diante do sofrimento de outra pessoa. Então, para que a piedade seja pura, ela tem que ser filha do amor. Então, não podemos buscar agir com piedade sem que ela seja regada com os sentimentos sublimes do amor. Porque senão nós caímos nessa atuação desastrosa, aonde estendemos, repetindo a expressão de Emmanuel, aonde buscamos consolar com uma voz macia, com conceitos bonitos e elevados, mas na hora que o próximo aceita a nossa mão estendida para auxílio, ele percebe os espinhos que trazemos, através das críticas, das advertências, do julgamento apressado que muitas vezes nos permitimos realizar. Então, Emmanuel ele nos alerta que a piedade ela não perde tempo em buscar identificar o mal que o outro possa porventura ainda trazer. Aliás, todos nós trazemos dentro de nós esse aspecto sombrio que eu estou comentando. Se assim não fosse, não agiríamos dessa maneira, onde eu, usando uma expressão popular, eu mordo e assopro, eu ajudo, mas humilho, eu levanto, mas rebaixo a autoestima da pessoa auxiliada e assim por diante. Isso já fala muito sobre nós mesmos. Indica que nós somos imperfeitos, indica que nós temos ainda muita coisa a trabalhar em nós. Ou seja, que precisamos nós também contarmos com a piedade alheia, nem que seja na forma da indulgência para com os nossos defeitos, para com as nossas limitações. Então, sim, somos igualmente criaturas necessitadas de paciência, de tolerância, de benevolência, de indulgência, porque quando buscamos agir no auxílio de outrem, agimos com esse olhar crítico. Deixamos que esse julgamento analítico tire parte da beleza daquilo que fazemos. Então, essas reflexões, essas questões que Emmanuel coloca, elas são muito relevantes, elas são muito pertinentes, servem de alerta para que estejamos atentos a não macular os nossos pensamentos e os nossos sentimentos mais nobres com essa mesquinhez que ainda trazemos de querer julgar o outro, de querer ditar como o outro deveria se comportar, sem que antes, primeiro, nos inteiremos do peso da cruz que ele tem que carregar. Sem que levemos em consideração o seu contexto de histórico como ser humano. As provações, as dificuldades, as asperezas que ele teve que vencer para chegar onde se encontra agora. Especialmente quando consideramos que estamos diante de alguém que está nessa jornada terrestre atual há algumas décadas, mas cujo espírito é um viajante de milênios no tempo. Então, cada um de nós traz a sua bagagem, os seus traumas, as suas dificuldades, as suas limitações, as suas impossibilidades temporárias que ainda não foram transpostas, mas que todos nós, sem exceção, por sermos filhos de Deus, estamos destinados à perfeição.
O momento que nos encontramos agora não define quem seremos no futuro. É uma transição, é um estado passageiro de alguém que está viajando de uma estação para outra. Então, ao invés de buscarmos a crítica, o julgamento apressado, deixemos que o sentimento que nos mova seja o sentimento do amor, seja essa compaixão mais pura, que não perde tempo querendo sondar as possíveis mazelas que o outro traga, mas sim que se preocupe em como ajudar, como servir, como ser útil, como auxiliar melhor. Então, esses deveriam ser as principais preocupações quando nos depararmos com alguma oportunidade de servir. O próprio Cristo dava testemunho, auxiliava pessoas de todas as camadas sociais e de todas as condições. Se lembrarmos que Jesus é o médico de almas, e nós, portanto, seríamos talvez candidatos a auxiliar de enfermagem desse médico nobilíssimo, nós estaremos tratando de doentes, assim como nós também somos doentes da alma. E um doente não se pergunta a ele por que ficou ensanguentado, por que ficou fraturado. Primeiro a gente auxilia. E aí, numa oportunidade futura, se tivermos condições, e se o outro nos der permissão para tanto, aí poderemos também tentar auxiliá-lo moralmente, intelectualmente, na compreensão das máximas da justiça divina. Mas o momento inicial é de auxílio, é de apoio. Então, precisamos estar atento a essas questões, porque muitas vezes não levamos em consideração que existe um desequilíbrio de poder momentâneo entre quem ajuda e quem é ajudado. Mesmo as pessoas que se encontram nas situações de maior sofrimento, elas têm o seu sentimento próprio de dignidade. E toda vez que você precisa aceitar o auxílio de alguém, você está no momento de fragilidade da sua autoestima. Porque, afinal de contas, o generoso é uma pessoa que, naquela situação, está por cima. Ele está mostrando a sua grandiosidade. E, claro, essa grandiosidade se expressa desde um auxílio material, um prato de sopa, um cobertor, algum bem que você ceda, mas também na generosidade do auxílio moral, de alguém em desespero te procurar e você, aparentemente, numa condição de maior equilíbrio emocional, de maior calma do que aquela pessoa que se encontra, poder ouvi-la e, eventualmente, até mesmo consolá-la. Então, veja, nós temos que também buscar compreender a posição do outro, né? E aí entra, igualmente, o que Emmanuel falou. Às vezes a minha voz é macia. Não, meu irmão, vem aqui, eu vou te ouvir, eu vou te auxiliar, mas a forma como eu me coloco acaba por machucar a pessoa que está buscando esse auxílio. Então, ao final de tudo, a pessoa pode até aceitar a minha ajuda, mas ela não aceita com gratidão. Ela não aceita não, o seu coração não é tocado. Ela aceita por necessidade, como bem coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, onde ele analisa essas questões. Então, muitas vezes, a necessidade faz com que a pessoa aceite o nosso ato de piedade ou de compaixão, mas não comove, não transforma, não toca o coração daquele que é atendido por nós. Então, acaba que muitas vezes é algo que fazemos sem perceber para alimentar a nossa vaidade, para despertar em nós um certo orgulho, né? Até volta a insistir nessa questão do desequilíbrio de poder, né? Então, naquele momento, eu estou na posição superior de quem auxilia e a outra pessoa está na posição ligeiramente inferior de quem precisa desse auxílio, e isso pode acabar alimentando a nossa vaidade. A vaidade tem como esse sentimento, né, muito
muito interligado, uma expressão do orgulho, ela tende a nos cegar. Então, achamos que estamos ajudando, achamos que estamos sendo úteis para aquela pessoa, mas estamos muitas vezes dilacerando as suas feridas que já estão abertas. E é interessante que a gente encontra no próprio Evangelho, né, nos próprios ensinamentos de Jesus, uma advertência com relação a essa questão da vaidade, né, do perigo que ela representa para aquelas pessoas que buscam sinceramente se deixar tocar pela compaixão, pela piedade. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, em Mateus, no capítulo 6, vou colocar aqui versículo, deixa eu mudar, capítulo 6, versículo, hoje aqui tá, não estou encontrando a parte que eu preciso. Eu peço até, inclusive, perdão, pelo visto aqui, na hora de montar aqui a apresentação, acabou que eu não deixei um slide com essa passagem. Então, eu peço desculpas, ficou faltando essa partezinha. Então, eu vou ler o texto que eu tenho aqui, já serve também para reflexão, e é um texto, é uma passagem bem conhecida. Então, Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Jesus fala o seguinte: Tende cuidado de não fazer a vossa justiça diante das pessoas para serdes vistos por elas. E senão, não tendes recompensa junto ao vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, fizeres esmola, não toques trombeta diante de ti, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas, para que sejam glorificados pelas pessoas. Por certo digo a vós, recebem a recompensa deles. Tu, porém, fazendo esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que seja a tua esmola no secreto, e o teu Pai, o que vê no secreto, recompensará a ti. Né? Então, é aquela passagem que, para quem estuda a doutrina espírita, é bem conhecida. Engraçada, a passagem está aqui, olha só. Então, desculpa, né? Buscando, quando a gente tenta buscar algo com muita pressa, né, acaba não vendo o que está diante de nós. Então, novamente, peço desculpa, mas está aqui em tela a passagem que eu acabei de ler. Né? Especialmente o versículo 7, né, que é esse que diz, tu, porém, fazendo esmola, né, é muito conhecido por nós. Né? Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, né? Então, que a caridade, ela tem que ser, a piedade, a compaixão, ela tem que ser tão cuidadosa, de modo que ela passe o mais próximo de uma ação anônima. Ou seja, é nós transformarmos o benefício que fazemos quase que numa oportunidade que o outro nos dá de servir. Né? Então, é tentar, né, dentro das possibilidades, inverter esse jogo de poder. Né? Não deixar tão evidente a nossa posição temporária de estarmos num patamar superior. É buscar, semelhante quando nós conversamos com a criança pequena, né? Recomendam os estudiosos da pedagogia e da psicologia infantil que quando um adulto tiver que se dirigir a uma criança pequena, que ele fique de joelhos ou, né, que ele diminua a sua estatura para que os olhos deles, para que os nossos olhos fiquem no mesmo nível dos olhos da criança, né? Porque imagina a criança, né, aquele ser pequeno e o adulto gigante falando, né? Isso é algo que já é intimidador pela diferença de tamanhos, né? Então, quando um pai, uma mãe precisar advertir o seu filho pequeno, então que ele fique de joelhos, que ele baixe a sua estatura, para que pelo menos o plano dos olhos fique no mesmo nível. Então, a mesma ideia se aplica quando formos ajudar alguém, né? Quando formos exercer esse sentimento de piedade, que busquemos diminuir essa diferença, né, de planos entre aquele que ajuda e aquele que é ajudado. Né? Mas para que isso aconteça, não podemos nos deixar mover pela vaidade. Né? Até porque, como Jesus bem colocou nesse texto, né, nessa passagem, quem busca a vaidade, busca, na verdade, a recompensa nos homens. Ou seja,
busca receber o reconhecimento daqueles que o cercam. E isso não tem a ver com um sentimento puro de compaixão, de caridade, né? Porque quando a gente se move, se deixa mover por esses sentimentos, o verdadeiro combustível desse sentimento é o amor, não é a vaidade, né? E por isso, portanto, que Kardec coloca, né, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, coloca como esse estandarte, né, que deveria nos inspirar a todos, espíritas principalmente, mas cristãos de um modo geral, de que o nosso lema deveria ser: fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora de qualquer coisa que seja que esteja relacionado a agir pelo amor ao próximo, porque caridade, piedade, compaixão não são outra coisa senão o amor que sentimos pelo nosso irmão, sendo este amor manifesto através, como já falei, da piedade, da compaixão, né, da admiração, enfim, né? Então, que o amor seja a força que move a nossa vida. E o amor como sentimento idealizado, ele não é relevante. Relevante é quando esse amor ganha vida, quando esse amor se transforma em algo, em uma ação concreta para o outro. Porque como já vimos no Livro dos Espíritos, não basta, me falha a questão, mas acho que é 642, não basta simplesmente não fazer o mal. É importante fazermos o bem ativamente, né? Então, por isso que nós temos esse lema: fora da caridade não há salvação. Fora desse amor ativo, desse amor obreiro, desse amor que está buscando a cada momento da nossa vida oportunidades de se expressar no outro, né? Então, fora desses sentimentos, estaremos vivendo basicamente uma vida muito mais voltada para as nossas necessidades, para a nossa vaidade, para o egoísmo. Então, é importante estarmos atentos a isso. E nós temos também, né, como sempre, nos ensinamentos de Jesus, um exemplo desse tipo de amor, que não se move pela vaidade, que não busca sondar se aquele possível assistido merece o nosso tempo, o nosso esforço, né? Simplesmente vê a necessidade, toca-se pela compaixão e age, né? Então, um excelente exemplo disso nós temos naquela outra passagem registrada em Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 35, muito conhecida na doutrina espírita, muito conhecida no meio católico e nos outros meios cristãos, mas que, justamente por isso, até é sempre bom estarmos recordando, né, até por já termos familiaridade com essa passagem, que é justamente a parábola do bom samaritano, né? Então, nós temos a narrativa de Jesus, onde ele nos conta a seguinte história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões, os quais, tendo despido a ele e golpes tendo dado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. E por acaso, certo sacerdote descia por aquele caminho e, vendo a ele, passou pelo outro lado. E semelhante também, um levita chegando no lugar e, vendo, passou pelo outro lado. E certo samaritano viajando, veio para ele e, vendo, compadeceu-se. E aproximou-se e atou os ferimentos dele, derramando em cima óleo e vinho. E colocando a ele sobre seu próprio animal, conduziu a ele para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, tirando, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, ao retornar, eu reembolsarei a ti. Como eu já expliquei, né, a escrita está um pouco diferente, porque eu estou utilizando o texto original do grego. Até evitei de fazer alguns ajustes que ficariam mais claros na língua portuguesa, mas para a gente buscar mesmo a ideia original do texto. Então, vamos fazer uma análise rápida, até porque eu já estou estendendo um pouquinho o limite de meia hora, né, que seria o que fica determinado para as nossas reflexões.
Mas, bom, esse caminho de Jerusalém a Jericó é um caminho íngreme, né? Já que as duas cidades estão em alturas muito diferentes, e é um caminho de cerca de 26 quilômetros, né? Então, um caminho, uma rota comercial, né? De Jerusalém para Jericó, muito utilizada na época de Jesus, então que tinha, né, um fluxo constante de pessoas que se valiam desse trajeto, né? E justamente por ser uma rota famosa, né? Isso supondo, né? Assim, imaginando o que Jesus quis dizer, porque as parábolas de Jesus sempre tinham um frescor do contexto da época que ele vivia, né? Então imagina que uma rota comercial, um homem, talvez um comerciante, viajando nessa rota, foi aí abordado por ladrões que, não satisfeitos em roubar-lhe as posses, inclusive até mesmo as próprias vestes, agrediram ele fisicamente de tal forma que o deixaram na estrada, largado na estrada entre a vida e a morte, né? Então, enfim, não vamos entrar em detalhes mais cruéis, mas é fácil imaginar o estado que ficou esse pobre viajante. E aí, como a rota é uma rota movimentada, em um certo momento passou um sacerdote. E Jesus coloca o sacerdote justamente porque deveria ser um homem, né, por estar tão envolvido, né, nos ensinamentos, né, do Torá, enfim, dos livros sagrados, né, que trazem toda a nobre religiosidade da cultura judaica, que esse homem deveria se ter compaixão, né, de ver uma pessoa ali entre a vida e a morte e prestar auxílio a ele, né, de alguma maneira. Só que o que acontece? Na tradição judaica, eles tinham uma série de questões relacionadas ao sangue, questões relacionadas à pureza ou impureza. Então, pelos preceitos judaicos da época, pelo menos, quem tivesse contato com sangue deveria passar por um ritual de purificação, né, que envolvia determinados procedimentos, um ritual esse que duraria 7 dias. E que se o sacerdote tivesse contato com o sangue daquele homem, ele ficaria 7 dias sem poder exercer as suas atividades de sacerdócio, né? Teria que passar por esse ritual. Então, o que Jesus deixa entender ali entre linhas é que o sacerdote fez um cálculo mental. Se eu ajudar esse homem, teria que ficar 7 dias afastado das minhas atividades de sacerdote. Isso vai me trazer um grande contratempo. É um desconhecido, não tenho nenhuma obrigação com ele. Então, o que eu faço? Simplesmente mudo aí para o outro lado da rota e sigo minha viagem. Deixo ele entregue à própria sorte. Idem acontece com o levita, que era um guarda do templo, né? Os levitas eram uma espécie de uma guarda religiosa dos templos, mas eles também tinham parte na cerimônia religiosa. E aí, né, entende-se que o levita fez o mesmo cálculo. É um desconhecido, não vou me dar o trabalho de ficar 7 dias afastado das minhas funções, tendo que me submeter a um ritual de purificação por alguém que eu nem conheço. Porém, eis que passa um samaritano, que tinha uma forte, né, os samaritanos tinham uma grande rivalidade religiosa com os judeus, eram considerados adversários, inimigos, né? E Jesus propositalmente coloca um samaritano como sendo aquela pessoa que, vendo o outro entre a vida e a morte, agonizando ali na estrada, sem que ninguém lhe prestasse auxílio, ele não pensa duas vezes. Ele fica tomado pela compaixão e imediatamente presta os primeiros socorros ao homem com aquilo que ele tinha, né? Óleo, no caso azeite, né? Que era o óleo que se usava naquela época, que tem algumas propriedades medicinais, é rico em vitamina E, então provavelmente na época já era considerado algum tipo né, de auxílio imediato para feridas, e o vinho, né, que é feito de álcool antisséptico, né? Então, provavelmente eram as únicas coisas que ele dispunha ali, porque ele estava em viagem, né, que ele dispunha ao alcance dele. Foi o que ele usou para prestar aquele socorro imediato ao homem, colocou o homem em cima do seu próprio animal, né? Jesus não disse se ele tinha uma outra montaria, mas podemos supor que
de uma forma razoável, que ele foi a pé e o homem, né, foi colocado em cima do animal porque ele não tinha condições, né, no estado que se encontrava, de se locomover. E aí ele chegou numa hospedaria e passou a noite inteira cuidando daquele desconhecido, que estava entre a vida e a morte. Precisava, portanto, de assistência intensa, né? Então, veja, ele passou a noite inteira cuidando daquele homem e no outro dia os seus compromissos não permitiam que ele se detivesse mais. Ele tinha que seguir viagem. Mas também não podia deixar aquele homem que ainda estava, né, se recuperando, entregue à própria sorte. Então ele deu 2 denários, que era uma moeda, né, de alto valor, era o que se usava para pagar o dia inteiro de trabalho de qualquer trabalhador braçal. Então, se eu precisasse, por exemplo, contratar alguém para arar o meu campo, o salário usual era 1 denário, né? Então, era um valor razoável. Ele deu 2 denários para o dono da hospedaria, pedindo que ele cuidasse, que ele fizesse tudo o que estivesse ao alcance para auxiliar aquele homem. E que quando ele estivesse voltando de viagem, ele retornaria na hospedaria para pagar qualquer coisa a mais que o dono da hospedaria tivesse gasto com os cuidados. Ou seja, se aqueles 2 denários não fosse suficiente, que o dono da hospedaria gastasse o que fosse necessário, que no retorno ele iria pagar o que tivesse excedido aquela quantia inicial. Né? Claro que, obviamente, é uma parábola, né? Mas o que se destaca aí, pelo menos o que me chama mais atenção, é a imensa generosidade que esse samaritano teve com um completo desconhecido. Veja, ele não perguntou se aquele homem era samaritano, era judeu ou era um gentil qualquer. Ele não viu se aquele homem teria condições de depois retribuir toda a generosidade que ele fez. Ele não checou nada. Qual era a opinião política, se ele era a favor, contra a ocupação romana, enfim, nada. Ele simplesmente se deixou mover pelo amor, pela vontade, né, pela compaixão, ou seja, pela empatia de ver uma pessoa em grave sofrimento e saber-se capaz de minimizar, mitigar aquela dor. Foi esse o único sentimento, né, segundo a parábola de Jesus, que moveu aquele homem a fazer tudo o que ele fez. E aí fica a reflexão para nós. Se estivéssemos diante de uma cena semelhante a essa, agiríamos como sacerdote levita ou agiríamos, nesse caso, como o samaritano? Né? Então, e isso daí, inclusive, essa história Jesus utilizou para dar uma profunda lição moral em um fariseu, né, que queria parecer que era muito justo, que era muito cheio, né, muito honrado, né? Então, quando Jesus coloca a perspectiva da bondade nesse nível, nós compreendemos que, na verdade, falta muito ainda para conseguirmos chegarmos nesse nível de abnegação, né? Em ajudarmos simplesmente pelo ímpeto, né? Pela, pelo sentimento nobre do amor. E é isso que Emmanuel traz nesse texto, né? Essa advertência, né? Para que a nossa piedade ela não tenha espinhos embutidos nela. Para que isso aconteça, devemos ir lapidando esse sentimento para retirar dele essa tendência horrível que nós temos de julgar, de condenar, de criticar e também de nos deixar levar pela vaidade, para que, lapidando essas arestas, passe a reluzir a verdadeira joia que envolve, que é envolta, perdão, pela piedade, que é o amor. Né? Então, essa é a verdadeira piedade. Esse é o verdadeiro sentimento. Aquela força que nos move em direção ao nosso próximo, que faz com que, nos sentindo tocado pelas dificuldades e pelo sofrimento do próximo, busquemos ajudá-lo pelo amor de ajudar. Então, para concluir o nosso estudo desse capítulo,
eu deixo aí o penúltimo parágrafo de Emmanuel, que tem recomendações que ajudam a sintetizar tudo aquilo que estávamos falando. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã, encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prenda às teias da crítica destrutiva, não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Interessante, né, que essa a última frase, mas as últimas palavras mostra também esse outro conceito que Emmanuel não destaca especificamente no texto, mas que é da vaidade. Quem se leva pela vaidade não tem paciência em cultivar o bem, não tem paciência em esperar que isso renda frutos, né? Ele simplesmente age, né? Como ele coloca aqui, pela alegria cristã de auxiliar. Então, essa é a máxima, né? Fazer o bem pelo simples prazer de ser útil, de auxiliar, de servir, que esse é a principal conduta que nós podemos perceber ao termos contato com o Evangelho de Jesus. Servir pelo amor de servir. Então, estas foram as nossas considerações. Agradecemos o tempo, né, daqueles que dedicaram a compartilhar conosco esse estudo e faremos agora uma oração para nos despedirmos, com o pensamento elevado e termos um excelente dia. Querido Jesus, nosso Mestre, nosso guia e nosso modelo de conduta, rogamos, Senhor, que inspire os nossos corações, ilumine a nossa mente, para que possamos, a cada dia mais, aprendermos a ser bons contigo. Que possamos, Senhor, nos livrarmos dessa carga pesada do velho homem que ainda trazemos, para aprendermos a termos a tua leveza, o teu amor, a tua paz. Esteja conosco, Senhor, inspirando-nos em nosso dia, esses belos sentimentos de servir pelo amor ao nosso Pai. Esteja conosco, Senhor, também nas nossas provações e nas nossas dificuldades, naqueles momentos em que seremos nós os necessitados do auxílio alheio. Que saibamos, durante esses momentos de tempestade, na noite escura das provações da nossa existência, nunca perdermos a fé, a paciência e a certeza de que receberemos o teu auxílio através das mãos generosas de quantos se põem como heróis anônimos a auxiliar e a servir. Muito obrigado, Jesus, e que teu amor aqueça as nossas almas hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.